Boa tarde a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador doutor Alexandre, dentista. A Janete chegou atrasada. Que Janete chegou atrasada? Hoje é dia. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela internet. Na verdade, presidente, a vereadora Janete, ela não chegou atrasada, sempre pontual. É porque eu chego muito cedo, mas a vereadora tem certeza que é a segunda a usar a tribuna. Presidente, eu fui procurado há um tempo atrás por alguns moradores da rua Paraná, ali no Recreio São Jorge, e eles estão ali com uma dificuldade muito grande da rua, eles precisavam de uma pavimentação, e eu, conversando com eles, em seguida, expliquei a situação do município, conversei, dialoguei, formamos uma comissão de moradores. Depois nós procuramos o governo, na verdade o governo teve lá, Jurandir e as secretarias responsáveis, eles estiveram lá no local, fizeram a avaliação e, de qualquer maneira, eles estão dando toda a atenção para aqueles moradores para que possa, o mais rápido possível, ser concluído as necessidades daqueles moradores ali do Recreio São Jorge. Nós temos outros pedidos ali na região também, de mutirões, temos pedidos também de um mutirão que foi feito ali na rua Augusto do Sul, tive reunido com eles no final de semana, uma reunião grande lá, presidente. Inclusive, eles até solicitaram o complemento que ficou faltando um pedaço de um mutirão que foi feito pela prefeitura, agora no final do ano passado. Então eu tive esse final de semana também naquela região ali do Recreio São Jorge, Cabo Sul, e eles me solicitaram essas demandas, principalmente ali na Rua Paraná, no Recreio São Jorge. E também pediram para agradecer o governo, porque está tudo encaminhado. E aí eu conto com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos, que está encaminhando o trabalho ali. Também a Secretaria de Obras, e pediram para agradecer todo o pessoal na Secretaria de Obras, o pessoal da Iluminação Pública. Então, de qualquer maneira, está bem adiantada ali a pavimentação da rua, quanto também a parte de iluminação. Só tem que agradecer os departamentos por agilizar a cobrança daqueles moradores da Rua Paraná, Recreio São Jorge. Agora, eu gostaria de um agradecimento especial ao secretário de Serviços Públicos, o nosso companheiro e amigo americano, vereador americano hoje na Secretaria de Serviços Públicos. Gostaria de agradecer ao americano, o diretor Felipe e toda a sua equipe, porque eu solicitei, se não me falha a memória, na sexta-feira passada, uma grande cobrança, porque teve esse final de semana ali no piscinão da Vila Galvão, ali as crianças vão ali e brincam, e por falta de lixeiras, acaba sobrando ali em cima do piscinão, ali papéis, o pessoal acaba jogando as coisas ali na laje do piscinão, e não por irresponsabilidade dos frequentadores, e sim por falta de lixeiras. E aí eu me reuni, inclusive teve uma ocasião lá que todos esses papéis, tudo isso que acumula ali no final de semana, tem ido ali para a rede de esgoto ali, para a rede do piscinão ali. Então, de qualquer maneira, isso é ruim. E eles me cobraram na semana passada, se não me falha a memória, na sexta ou nessa segunda-feira agora, e hoje é quinta-feira, ontem, quarta-feira, já estavam implantando as lixeiras ali no piscinão. Então, gostaria de agradecer, falei com
com o secretário americano, secretário de Serviços Públicos, e em 2, 3 dias já foram implantados 5 lixeiras ali na região do Piscinão. Então só tem que agradecer o secretário que o mais rápido possível, em tão pouco tempo, graças a Deus, conseguiu solucionar a cobrança daquela população para não ir para dentro do piscinão, para ir para dentro da tubulação, que é muito ruim para aquela obra lá. Então, de qualquer maneira, secretário de Serviço Público americano, o diretor Felipe também, que conseguiu agilizar isso aí, toda a sua equipe, muito obrigado por agilizar essa cobrança da população ali próximo ao piscinão, os moradores próximos ao piscinão. Graças a Deus fomos atendidos nisso e só tem que agradecer as pessoas empenhadas na gestão do prefeito Guti, que tem ajudado um pouco a população dessa cidade. Apesar de saber, tem muita coisa para ser feita, muitas cobranças dos vereadores, e infelizmente pela situação financeira, as coisas infelizmente não são tão rápidas como o secretário de Serviço Público conseguiu agilizar as lixeiras. Mas de qualquer maneira, gostaria de agradecer ao prefeito Guti e toda a sua equipe por estar dando atenção à população da cidade de Guarulhos. Muito obrigado, boa sessão a todos. Com a palavra, a vereadora Janete Lula Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no plenário, os vereadores e vereadoras. Em primeiro lugar, eu quero falar com entusiasmo que ontem as ruas do centro de Guarulhos, especificamente o calçadão, estava coberto de bandeiras, havia um entusiasmo para receber o nosso candidato à presidência, o Haddad, que está subindo vertiginosamente na pesquisa, e o povo está assim muito consciente que é ele, porque o outro, no outro não, né? Principalmente eu como mulher reafirmo que o outro, no outro não, porque o outro agride mulheres, é um destemperado, para não dizer além de características ditatoriais, né? Então, Haddad, leve, solto, a Manuela, a Manu, que mostrou a importância da mulher na política, de políticas públicas voltadas para o atendimento às necessidades e projetos políticos para a população feminina, para os creches. Então, a gente sai entusiasmado, né? Há 16 dias de uma nova eleição, a decisão presidencial é de suma importância. A segunda questão que eu queria falar para vocês são denúncias do governo Guti. Olá, vereador Sérgio. Tudo bom, Sérgio? A primeira denúncia é de falta de médicos nas UBSs, principalmente na UBS do Jardim Normândia. Além disso, eu tive uma denúncia, eu espero que o staff do prefeito esteja ouvindo. Há uma denúncia grave sobre a questão do abrigo da cidade. Além de querer terceirizar, não existe nada, insumos para limpeza, e eu vou fazer um questionamento oficial ao governo se é verdade que 6 funcionários do abrigo contraíram a tuberculose. Isso, a meu ver, é uma situação grave. A tuberculose, que já foi vencida no início do século XX, retornando. E, para finalizar, eu queria, inclusive, dizer para todos os vereadores que participaram da comissão especial de estudos sobre a questão do Portal Flora, que
o Procurador da República, Dr. Guilherme Rocha Gofflin, chamou ontem, lá no Ministério Público Federal, uma audiência, e nessa audiência tinha representantes da Caixa Econômica, que não veio nesta casa, representantes da empresa Qualifest, representantes da Prefeitura, da Defesa Civil, inclusive, recentemente, voltaram a ocorrer fatos semelhantes ao 24 de janeiro de 2017, onde 59 famílias tiveram que ser retiradas. E o promotor, doutor Guilherme, deixou bem claro, ouviu a minha fala e eu relatei as propostas da Comissão Especial de Inquérito, que nós precisamos de uma avaliação técnica de um setor competente, que nem o IPT, né, para avaliar se não existe comprometimentos maiores. E ficou acordado que haverá um acompanhamento durante um mês para ver se existe uma melhora ou se existe piora. E que depois haverá uma audiência lá no Portal Flora. Então, senhor presidente, o promotor, doutor Guilherme, acatou a proposta. É muito importante os vereadores verem como é importante as comissões especiais de estudo para exatamente apresentar propostas. E, para finalizar, eu estive hoje em Nazaré fazendo campanha política, encontrei com a sua esposa, vereador Souto, dinamicamente, assim como eu, na feira da cidade, e eu cobrei dela providências a respeito de quitutes específico da região de Perdão e de Nazaré, né? Então, estamos aí. Sim, senhora vereadora Janete. Com a palavra, a vereadora Edmilson Lula Souza. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Eu gostaria aqui de utilizar esta parte da sessão, a tribuna, para relembrar mais uma vez que essa casa tem uma pendência ainda a ser discutida. Nós tivemos aí, há 3 semanas atrás, um áudio do superintendente do SAI, onde ele coloca acusações ali gravíssimas, aliás, de desvio de recurso público, coloca ali acusações gravíssimas de envolvimento de servidores públicos, e esta casa precisa se manifestar sobre isso. Então, vem aqui à tribuna, nós temos 2 requerimentos para a constituição de uma comissão, e esses requerimentos ainda não contam com as 11 assinaturas. Paralelo a isso, também temos na pauta uma comissão especial de estudos, que foi proposto pela base do governo. Voltamos a reafirmar que não é caso de comissão de estudos, uma vez que as acusações são gravíssimas. Gravíssimas. E aqui não nos interessa saber em que período ou em que governo elas aconteceram. Nós queremos investigar, de forma a elucidar. Acho de bom tom, inclusive, que esta casa convoque o superintendente do SAI para que venha até essa casa prestar esclarecimentos sobre o áudio. A nota emitida é uma nota envergonhada, tardia, e uma nota que demonstra uma irresponsabilidade sobre aquele que dirige hoje o SAI. Então, gostaria de deixar aqui posicionado a nossa opinião sobre isso, para que ninguém diga e nem nos acuse, a nossa bancada, que nós não queremos investigar. Muito pelo contrário, desde o primeiro dia nós estamos aqui solicitando que seja investigado
se nós não obtivermos sucesso nessa tentativa, teremos que buscar outros meios para que o superintendente seja ouvido, para que ele emita a sua opinião e diga exatamente o que aconteceu e qual o contexto do conteúdo daquele áudio. Então nós não queremos aqui travar nenhum tipo de batalha com a base de governo nessa casa. Já percebemos que a base de governo está bastante unificada, bastante unida. Temos visto na votação dos projetos aqui na casa. Então, ou seja, caminha de forma unitária, de forma unida, porém, eu acho que quem está perdendo com a cidade. Até porque nós não podemos, essa casa não pode ser surpreendida com um projeto de lei de transferência do SAAI para a Sabesp sem nenhum debate com a cidade, com essa casa. Nós estamos falando de milhares de trabalhadores que lá atuam, concursados. Nós estamos falando do atendimento de todos os domicílios da cidade de Guarulhos, seja com a rede de esgoto, com a rede de água. Nós não estamos falando aqui de pouca coisa. Nós estamos falando de uma empresa construída com investimentos públicos nas últimas décadas e que presta um serviço óbvio. Tem muita reclamação, tem muito problema? Com certeza. Mas a gente só vai solucioná-los se a gente tiver uma valorização do SAAI. Não significa repassá-lo. Eu sei que a base do governo prefere, muitas vezes, uma parcela fazer ouvidos moucos e uma outra parcela, bem pequenininha, contestar as informações, dizendo que isso trata-se de um problema da administração anterior. Então, gostaria de deixar registrado a minha opinião. Sei que a maior parte não está prestando atenção no que a gente está falando, mas mesmo não prestando atenção, eu gostaria de deixar o líder do governo. Então, eu tenho aqui uma audiência, a audiência está baixa, mas o líder do governo, vereador Eduardo Carneiro, está aqui me ouvindo. Então, gostaria apenas de deixar registrado que eu acho que essa casa tem que ter uma posição, uma postura o mais rápido possível, e já vou adiantar a minha posição. Nós somos contra qualquer tipo de demissão dos trabalhadores do SAAI, somos contra qualquer tipo de privatização do SAAI de Guarulhos e contra qualquer tipo de acordo repassando para a Sabesp, onde permaneça a dívida e onde a gente perca o poder municipal da prefeitura de intervir sobre a questão da água e tratamento e coleta de esgoto na cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pastor Anistaldo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares, senhoras e senhores que nos assistem agora apenas pela internet. É isso, vereador? Apenas pela internet, né? Quero cumprimentar todos aqui e o motivo da minha fala nesse horário nobre da sessão é apenas para parabenizar um grande amigo, um grande companheiro, nosso amigo Pelé Cirino. É bem verdade, Pelé, que sua posse foi na sessão passada e este vereador não teve como te parabenizar, mas eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter assumido aqui na casa como vereador. Aliás, nós temos visto a tua luta no município, já algumas eleições que o senhor tenta ser efetivo aqui nesta casa, porém Deus sabe de todas as coisas. E hoje o senhor pode dizer que é vereador nesta casa e este vereador se sente muito feliz com a tua posse aqui, embora por breves dias, mas eu tenho certeza que você fará um brilhante trabalho no decorrer desses dias aí e vai representar de forma precisa todo aquele eleitorado que votou em Vossa Excelência para que hoje o senhor estivesse aqui. Então, parabéns, seja bem-vindo a esta casa, que Deus te abençoe e os nossos votos, né? É que no futuro bem próximo, Vossa Excelência possa ser efetiva aqui nessa casa, porque nós sabemos da tua luta e da tua jornada aqui no município de Guarulhos, lutando pelo melhor da nossa cidade e por todos os munícipes dessa cidade. Então, meus parabéns, vereador Pelé Cirino,
Que Deus te abençoe, senhor, toda a sua equipe, toda a tua família. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum orador inscrito, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos. Tribuna Livre. Com a palavra, o senhor Diego Rodrigues Seco. Por 10 minutos. Ô Rômulo, veio ou não? Não veio. Senhor Diego Rodrigues Seco. Veio, Rômulo? Não compareceu. Muito bem. Com a palavra, o senhor Luiz Roberto Alves dos Santos. Senhor Luiz Roberto Alves dos Santos não veio. Com a palavra, a senhora Eliane Lima de Souza Hassegma. Senhora Eliane Lima de Souza. Dois não vieram e um faltou. Não compareceram, dou por encerrada Tribuna Livre. Passemos ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Encontram-se, só para mim dar uma... Sim, senhor. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 21ª sessão extraordinária de 21 de junho de 2018. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 22ª sessão extraordinária de 25 de junho de 2018. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 23ª sessão extraordinária de 14 de agosto de 2018. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, colegas vereadores. A minha questão de ordem, senhor presidente, é saber do senhor se foi protocolado nessa casa alguma comissão especial de inquérito. Acabamos de receber do protocolo uma comissão especial de inquérito sobre o SAI. Quem assina, senhor presidente, quem solicitou? Autor, o vereador professor Jesus. E assinam mais 10 vereadores. Mais 10 vereadores, com o professor Jesus, 11. Perfeito. Para complementar... Mais a assinatura de Vossa Excelência, 12. Sim. Perfeito. Faltou a minha assinatura, né, senhor presidente? Então, eu também assinei a presente comissão especial de inquérito. Posso complementar a questão de ordem, senhor presidente? Com a palavra, vereador. Eu também assinei essa comissão, solicitado pelo professor Jesus e outros vereadores, até porque foi tema aqui na casa, essa discussão, e havia uma insistência muito grande. Este vereador tinha protocolado, inclusive no segundo item, agora do grande expediente, uma comissão especial de estudos para ser votado aqui por essa casa. Acredito que não há mais razão
Então eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência de retirar o meu pedido da Comissão Especial de Estudos, visto que assinei a Comissão Especial de Inquérito, solicitado pelo professor Jesus e outros vereadores, e que acho pertinente. Tanto é que eu assinei. A minha ideia inicial era claramente de fazer todo um levantamento, mas dado a insistência da oposição dessa casa, de uma comissão especial de inquérito, senhores vereadores da oposição, está aí a comissão especial de inquérito. É só assinar. Pediram tanto. Vamos, pega aí e assina todo mundo e vamos, o mais rápido possível, instalar essa comissão especial de inquérito. Muito obrigado, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço que retire a CE. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Eu gostaria de solicitar a leitura do pedido dessa comissão especial de inquérito. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço ao secretário, vereador Lauri Rocha, para que se proceda à leitura. Requerimento número 3177 de 2018. Considerando que, nos últimos dias, viralizou nos grupos de WhatsApp, bem como foi amplamente divulgado na imprensa guarulhense, CD e matérias anexas, um áudio do superintendente do SAI, Ibrahim El Kadi. Considerando que o referido áudio é mencionado o não pagamento das contas junto à Sabesp, o suposto hiperfaturamento de contratos de consultoria e de projetos, muitos deles inexequíveis, grande volume de empresas beneficiadas com desconto condicional. Considerando as dificuldades financeiras apontadas no áudio e o elevado passivo junto à Sabesp, considerando que é preciso saber qual a real situação financeira do SAI junto à Sabesp e demais credores, bem como os contratos e projetos e contratados e a situação dos funcionários. Isto posto, requeiro, após ouvido e aprovado pelo plenário, adota mesa a constituição de uma comissão especial de inquérito nos termos do artigo 102 e seguintes da resolução 399/2009, regimento interno para apurar os fatos narrados no mencionado áudio, destacando-se os abaixo. Situação financeira de SAI junto à Sabesp, dívida, pagamento da conta e acordos firmados. Levantamento dos contratos de consultorias e projetos contratados, bem como os respectivos pagamentos e supostos hiperfaturamentos. Identificação das empresas beneficiadas com o desconto condicional, portaria 19669 de 2001, documentação e valor dos descontos. Análise de apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Levantamento, quantidade de funcionários na ativa e aposentados, gasto com folha de pagamento e emolumentos/recolhimentos. O prazo máximo para a conclusão desta SEI será o definido no regimento interno desta edilidade. Sala das Sessões, 19 de setembro de 2018. Só para concluir minha questão de ordem, senhor presidente, eu peço só... Paulinho. Para concluir, devido à mudança repentina aqui da base do governo, eu pedi para ver o requerimento para saber se o papel timbrado era da Câmara Municipal ou da Prefeitura. Porque pela elaboração do texto, respeitando, óbvio, o autor da propositura e os demais que assinaram, mas a gente verifica aqui
que é uma forma, na minha opinião, de blindar o que foi feito até agora. Nós temos um áudio gravíssimo. Nós temos alguém que ocupa um cargo de destaque na prefeitura, responsável por uma das maiores empresas de água, de abastecimento e de saneamento no Brasil. E essa pessoa diz que há um roubo de 26 milhões de reais por mês. E nós temos duas proposituras aqui, inclusive a propositura feita pelo nobre colega vereador Léo Sandes conta com a minha assinatura, assim como a propositura feita pela vereadora Janete também conta com a minha assinatura. Eu também, ao ver o processo, notei que nosso colega vereador Jesus assina a propositura e recairá sobre ele a presidência dessa comissão, porque assim diz o nosso regimento. Por que não deixar que o vereador Sandes, advogado, conhecedor do regimento e da legislação, presidisse? Por que não deixar que a vereadora Janete Pietá, com experiência, não tenho nada contra o Jesus, sou até seguidor de Jesus, sou cristão, não desse, do maior, que a vereadora Janete, que já foi deputada, que tem experiência, presidisse. Imagino eu, presidente, que alguma conversa tenha acontecido para poder chegar a esse resultado. Por isso que eu tomei o cuidado só de verificar o papel timbrado, mas o cuidado foi feito e o papel timbrado é dessa casa, mas eu temo para que essa investigação, viu, presidente Jesus, que a gente faça uma investigação e que a gente apure, inclusive o crime de irresponsabilidade, o crime que foi cometido, porque não apurou antes. Nós queremos ver, inclusive, a sindicância que foi estabelecida. Nós queremos saber qual que é o empreendimento... Concluir, vereador. Para concluir, vereador, presidente. Nós queremos saber, inclusive, quem é o empreendimento que pagava 8 e deveria pagar 400. De forma bem rápida. Obrigado, senhor presidente. Informo que se encontra sobre a mesa, diretora, o requerimento de autoria do vereador professor Jesus, solicitando a instauração de uma comissão especial de inquérito para apurar os áudios vazados e viralizados no WhatsApp sobre SAAI, onde foram constatadas as assinaturas de 13 vereadores. Tendo em vista haver número suficiente de assinaturas para a constituição da comissão ora requerida, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 102 do nosso regimento interno, declaro instaurada a mesma. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto, sendo que o prazo para as indicações é de 2 sessões ordinárias, parágrafo 2º do artigo 90 do regimento interno. O número de membros não poderá ultrapassar a 11, inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 90. Diante dos registros existentes nesta edilidade sobre proporcionalidade partidária, tem vaga garantida nesta comissão os partidos: PSDB, 1 vaga; DEM, 1 vaga, professor, preenchida pelo vereador, professor, autor, professor Jesus. PRTB, 1 vaga. PT, 2 vagas. PP, 1 vaga. PTB, 1 vaga. PSB, 1 vaga. PSL, 1 vaga. PMDB, MDB agora, né? Mudou? MDB, 1 vaga. Face o atual número de partidos que detêm direito às indicações para a composição das comissões temporárias ter sido alterada devido
o PSD não possuir mais uma vaga garantida, solicito aos partidos PCdoB, PSDC, PSC, PRB, Podemos, PEN e PSD que se reúnam e indiquem um representante entre si, totalizando assim o número de 11 para formar a composição desta comissão. Presidente, vereador professor Jesus, solicito à comissão que, após escolher o relator das atividades, comuniquem a esta presidência, conforme determinado pelo caput do artigo 90 do Regimento Interno, devendo a conclusão dos trabalhos ocorrer em 90 dias, prorrogável uma única vez por 30 dias, conforme estabelecido pelo caput do artigo 103. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Lars Santos. Pelo artigo 151, senhor presidente. A palavra. Senhor presidente, colegas pares aqui presentes, a todos que nos assistem pelos meios possíveis, boa tarde a todos. Eu vou dizer que é oportuno essa SEI, mas que foi um grande papelão, isso é fato. Em que pese é legítimo, é regimental, mas é um papelão, porque primeiro se defendeu a comissão de estudo. Cansei de dizer que aqui não é escola para a gente estudar irregularidade legal. Estudo quando você vai estudar para propor uma medida, uma lei, qualquer coisa dessa natureza. Então ficou evidente que estávamos com razão. Eu voto no que é pertinente com o governo, mas eu não passo a mão na cabeça. Eu não passo a mão na cabeça, porque se houve o erro de quem é o superintendente do SAI que não controla seus subordinados, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Porque na minha atividade profissional de 25 anos de advocacia, as pessoas que não seguem as regras dentro da minha atividade profissional, eu extirpo do meu grupo de trabalho, onde já se viu vazar um áudio daquela natureza e nós não exercer o papel fiscalizatório. E vou mais, Edmilson Souza, a SEI, ela está querendo esconder 2 pontos, a senhora proposta. Este vereador propôs 5 pontos, um dos quais quais são os grandes devedores para com o SAI que somam a receita prevista da autarquia de 1,2 bilhões e quais desses valores estão prescritos. Outro item, quais os consumidores de pelo menos 250, conforme diz o áudio, todos os devedores do SAI ou atualmente não, que estão com desconto de 40% na taxa de esgoto. Isso não está na SEI. Nós temos que investigar essa situação também. A SEI já foi delimitada, senhor presidente. A SEI, conforme o regimento e a lei orgânica, ela não pode ser alterada hora instalada. Então, essas questões têm que ser enfrentadas. Nós estamos falando aqui de grandes devedores que prejudicam os coitados aí, que têm as suas taxas mínimas de água e esgoto. Tá? Então, nós temos que apurar a responsabilidade, seja de quem for. Vou acompanhar, em que pese não ter assento na comissão instalada, porque nós temos que dar uma resposta para a cidade. A Câmara Municipal não pode ser conivente com o desmando de alguns servidores do município de Guarulhos. Para concluir. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Alexandre Dentista. Obrigado, presidente. Gostaria de fazer um comunicado? Obrigado. Pois não. Quarta-feira, dia 26 de setembro, a partir das 9 da manhã, terá audiência pública da Secretaria de Saúde para prestação de contas. Então, estou avisando e convidando os colegas vereadores, convidando a população de Guarulhos, o Conselho Municipal de Saúde, estou avisando com antecedência que quarta-feira, dia 26 de setembro, terá às 9 da manhã,
terá audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde. Conto com a presença de todos os senhores. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Lula Pietá. Artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Em primeiro lugar, eu considero que hoje em dia o poder legislativo, que é um dos poderes que emanam da nossa maior Constituição, sofre por várias questões. Uma delas é a falta de visão da importância do nosso papel. Com todo o respeito, vereador Jesus, nós, desde o início, dissemos: uma acusação tão grave dessa não pode ser, de maneira nenhuma, enfrentada por uma comissão especial de estudos. Tanto o vereador Laerte Sandes quanto a bancada do PT, encabeçada por essa vereadora, entramos subsequente à denúncia com uma solicitação de comissão especial de inquérito. Infelizmente, sinto dizer, muitos têm medo de enfrentar o poder da caneta do prefeito e não quiseram, e nós assinamos também, tanto o Laerte Sandes assinou a nossa comissão especial de inquérito, quanto ele assinou a nossa. Agora, o que eu digo para os senhores? Primeiro, não querem que haja uma investigação a fundo. Não querem. Sentiram na pele que se enrolaram nas próprias pernas. E por isso, vereador Jesus, eu sinto uma responsabilidade muito grande de Vossa Excelência e venho aqui cobrar, porque isso, no nosso linguajar, é golpe. É golpe, sim. É golpe porque não queriam que houvesse, mas viram que era impossível manter. Então, senhor presidente, eu quero dizer que agora as cartas estão marcadas. Eu já até sei quem vai ser o relator, né? As cartas estão marcadinhas. E aqui só ocorre... Vereador Moreira, assuma a sua função de vereador e não de papagaio de pirata. Então, a questão fundamental é como é que nós vamos ser sérios na questão dessa comissão especial de inquérito que nós queríamos. Não, olha só que vergonha. O líder está chamando o vereador para responder. Aqui é tudo, eu não vou dizer uma coisa grave. Cuidado para essa casa não virar fantoche de alguns e do prefeito. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Pois sim. Diga. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Interessante a língua portuguesa, né? O pois não quer dizer sim, e pois sim quer dizer não. O senhor presidente, colegas vereadores, olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não aguento mais ouvir essa balela que é golpe, é golpe, é golpe, é a Rede Globo, é não sei quem, a elite. Ô, vereadora, muda o disco, vira o disco. Vira o disco. Tudo é golpe. A senhora quer uma parte? Eu ouvi atentamente a senhora. Tenha um pouco de educação e ouve o seu par. Tudo que se faz, contrariamente ao que o PT pensa, é golpe. Mas que papo furado!
Esse país não aguenta mais isso. Tudo é golpe, tudo é culpa da elite, tudo é culpa da Rede Globo. Mas que papo furado. Agora, não é golpe deixar um rombo de 5 bilhões. Não foi eu que criei. Não foi os vereadores que estão aqui que criou esse rombo de 5 bilhões, que foi dito nesse áudio. Foi a gestão do PT. Foi a gestão do PT que acabou com o país. E tudo que é o contrário é golpe. Que falta de respeito. A vereadora Janete chega a ser... Eu não vou usar o adjetivo, até porque o comportamento aqui é o seguinte: se fala alguma coisa que ofende, daqui a pouco é comissão de ética. Comissão de ética. Chegou a ter uma situação aqui de um vereador, colega nosso, que foi mandado para a comissão de ética por uma situação que ele foi agredido aqui nessa casa, com palavras por uma outra pessoa. Aí ele responde, comissão de ética. Conviver dessa forma, a intolerância, vereadora Janete, está vindo do seu lado, não desse lado. Vocês que falam tanto de intolerância, intolerância está vindo do seu lado. Aprenda a respeitar a democracia. Aprenda a respeitar a decisão da maioria. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, há uma CEI instalada e a vereadora Janete fica contestando uma coisa que democraticamente foi feita. Faça a sua função de fiscalização, assine a CEI. Pegue a CEI e assina. Para concluir, vereador. Não vai assinar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria, não é para esfriar o debate, mas eu temo que depois esvazie a sessão, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência. Na última terça-feira nós perdemos, a cidade de Guarulhos perdeu um dos seus maiores músicos, reconhecido nacionalmente, internacionalmente, César do Acordeão, tocou com os maiores nomes da música brasileira, escolheu cearense de Cedro, mas escolheu Guarulhos há várias décadas para morar, ter seus filhos aqui. Então gostaria de pedir, como homenagem ao César do Acordeão, que nos representou tão brilhantemente junto aos grandes nomes da música e com composições próprias também, nos deixou, desde a minha primeira campanha, sempre foi autor das nossas músicas de campanha, mas ele era muito maior do que Dingo, era uma pessoa fantástica, e eu gostaria aqui que a gente fizesse essa declaração de solidariedade e de pesar para a dona Marta, para os filhos e para o César do Acordeão. Oi. Defiro o pedido de Vossa Excelência, e peço a todos que de pé façamos um minuto de silêncio. Um minuto. Alô? Sérgio, a gente também fazer um minuto de silêncio para o Sérgio, que era a segurança do Panóquia, faleceu também, pessoal muito importante, tio até do meu assessor Rodrigo aqui, tá? Pedi um minuto de silêncio a ele também. Defiro o pedido de Vossas Excelências e peço a todos que de pé façamos um minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente,
Pela ordem, vereador Jesus. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador. Boa tarde, senhor presidente, todos os telespectadores e as pessoas que nos assistem, vereadores. Senhor presidente, vocês sabem que eu sou um vereador que pouco usa a tribuna, até porque não gosto de polemizar. Eu tenho uma linha até diferenciada de trabalhar na política. Porém, eu queria deixar bem claro, eu respeito muito a vereadora Janete Pietá, vereadora juntamente comigo nessa Casa de Lei. Porém, vereadora Janete Pietá, eu quero dizer à senhora que, como a senhora é vereadora, o vereador Jesus também é vereador. Como a senhora tem direito, o vereador Jesus também tem direito. Então, nós vivemos aqui numa democracia. Então, eu penso o seguinte, se eu conseguir instaurar essa SEI, como a senhora está se sentindo talvez até meio ofendida, eu peço à senhora que assine. Sem mais delongas, assine a SEI e sem problemas algum. E nós juntos vamos verificar. Tá ok? Tá bom? Eu só quero dizer para a senhora para nós não sermos escravos das nossas próprias palavras. Tá ok? Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Suspenso o trabalho por 10 minutos. Reabertos os trabalhos, com a palavra, professor Rômulo. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Pela ordem. É só para justificar a ausência da vereadora Genilda, que está em assuntos partidários. Obrigado. Registrado, vereador. Vendo que não temos visualmente número... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. É só justificar a ausência do vereador Serjão por motivos partidários. Registrado. Oi? Vendo visualmente que não temos números para prosseguir a presente sessão, dou por encerrada a presente sessão.